Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, no Spotify e também no YouTube, mas Calel, e esse formato? Cadê a bancada? Cadê a mesa? Cadê os seus convidados? Esse episódio ele é super especial, ele foi gravado de forma remota, né? E o tema dele é interessantíssimo. Nós vamos falar da aposentadoria, especificamente da mulher negra. E para isso, nós convidamos uma jornalista e ativista no assunto, Vera Batista, e também o nosso diretor de seguridade, Newton César. Por que não tem a bancada aqui? Porque esse episódio ele foi gravado de forma remota, então a estrutura dele é um pouquinho diferente. Eu já quero te adiantar algumas coisas. Primeiro, siga o Sebrae Previdência em todas as redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela. E também acesse o nosso portal para entender melhor sobre os planos administrados pelo nosso instituto e também sobre o próprio Sebrae Previdência. Acesse lá o nosso portal e fique por dentro de tudo. E olha só, em alguns momentos a conexão ficou um pouco ruim e aí a qualidade da conversa, talvez do áudio, ficou um pouquinho comprometida, o que não prejudicou a entrega do nosso conteúdo, que é sensacional. Eu espero que você goste desse episódio, assim como eu gostei demais. Então, bom conteúdo e até a próxima. Curte aí. Mas eu queria imensamente te agradecer mais uma vez, tá? É um tema que é muito importante, eu debato muito isso em casa com meus filhos, né? Aí para nós aqui, né? Essa gurizada aqui, eu costumo falar para eles, não, e sem nenhuma conotação pejorativa, apenas a nossa realidade como negros que nós somos, né? Que é diferente. Então, às vezes eu comento com eles aqui, eles vêm me perguntar alguma coisa, eu falei, não, olha, só quem está na pele para saber o que é. É porque a gente percebe o olhar, né? A diferença começa no olhar, né? Começa no olhar, né? Então, é um tema muito importante que a questão do negro, realmente, da nossa sociedade, estamos a cada passo, a cada momento, a cada geração, a gente consegue dar um passo adiante, né? Um passo à frente, né? E eu forço muito, não, né? Meus filhos já têm uma outra visão, né? Então, minha filha, graças a Deus, está correndo atrás do que ela acha que é importante. Aí minha esposa é decoradora e vai fazer trabalhos, né? Eu já fiz uma palestra para alguns grupos de pessoas das relações ali da minha esposa, e também o pessoal não sabe o que é aposentadoria. Aí as mulheres, né, com quem a gente tenta levar um pouco mais de informação e conhecimento sobre a aposentadoria com relação aos seus direitos frente à Previdência Social, não sabe como isso funciona. Ficou pior agora com a emenda constitucional 103, que reduziu bastante, né? E a mulher negra é sempre ali a que está em casa, cuidando da família, aí o marido falta, aí a aposentadoria, a pensão que antes era 100%, agora é 60%. Exatamente. Isso deprime ainda mais o orçamento familiar e prejudica ainda mais a sustentação da família, né? Então, isso são todos temas muito caros e delicados na hora de tratar, porque sempre traz uma conexão com o racismo não é bem assim, não é assim mimimi, é mimimi. É mimimi, né? Então eu tive a oportunidade, a chance aí, a ajuda do Washington de encontrar você no nosso caminho, né? Te encontrar. Eu gostaria muito de contar aí com o teu apoio e de coração te agradecer muito, porque eu vou levar esse podcast para muita gente que faz parte das minhas relações familiares, amigos, né? E levar isso adiante como eu tenho feito com os direitos que eles possuem em frente à aposentadoria e também seus deveres. Não basta bater lá na porta do INSS eu quero. Não, mas você cumpriu a sua parte constitucional aqui dos seus deveres também. Mas eu não tive oportunidade. Sim, mas tem várias regras, por mais rigorosas, às vezes, e difícil de entendimento, procura um pouco de ajuda. Estou aqui à disposição. E é muito difícil. Eu me aposentei, mas o simples fato de me mudar de Brasília para o Rio e ter que transferir essa aposentadoria para o Rio deu um trabalho que você não tem noção. E nós temos acesso, porque eu sou jornalista, sou formado em comunicação, em letras, tenho MBA em políticas públicas e de governo, então gostaria de ter feito mestrado, doutorado, e não consegui, porque, logicamente, me faltou recursos, né? Logicamente. Adoraria, era a minha meta,
Mas cheguei até aqui, porque na minha geração era muito mais difícil do que agora, né? Então, cheguei até aqui. Mas, simplesmente, para você fazer uma transferência, é lógico que o INSS ele atende uma população de baixa renda e a demanda é muito maior, é muito grande. Porque 80% ou mais desse país é composto de pessoas de baixa renda, de R$ 2.000 de renda mensal para baixo. Porque quem está no poder, ele tem um nível de escolaridade alto, ele é a pessoa que pensa, que faz a política pública e faz muito bem, não vai aqui nenhuma crítica, não. Mas ele faz muito bem com um olhar diferente do olhar que ele deveria ter, porque ele não conhece a realidade da população de baixa renda, principalmente da mulher negra. Então, ele faz uma política belíssima que, do ponto de vista técnico, está perfeito, mas que não atende à necessidade daquele público. Em momento nenhum se pergunta a esse público exatamente o que é preciso, o que ele precisa conhecer, ele parte de onde. E aí muita gente alega, Vera, o que você está falando é um absurdo. Por que um absurdo? Porque lá no site do INSS, lá no site do SUS, tem todas as explicações. E tem. Mas estamos no país de analfabetos. Ainda temos analfabetos. Quando começou a pandemia, o próprio presidente da Caixa admitiu que nós tínhamos cerca de 40 milhões de invisíveis. Pessoas que não têm identidade, não têm CPF, não têm sequer certidão de nascimento. Embora o site, a página, o blog estejam perfeitos, e estão, porque foram feitos por técnicos capacitados, como isso chega a essa pessoa? Ninguém pensa como informar essa pessoa, porque as pessoas não estão conseguindo chegar lá. Essas informações estão disponíveis, mas para quem? Para quem tem um mínimo de saber. Então, nós temos estatísticas que mostram que a mulher negra passou por uma série de problemas, ela é a menos escolarizada, ela é aquela que é discriminada no trabalho, ela é discriminada na rua, no restaurante, em qualquer lugar que ela chegue. Nós somos ainda um número muito menor de pessoas que estão na chefia, e dessas pessoas que estão na chefia, o homem negro já ganha, às vezes, menos que o homem branco, e a mulher negra ganha muito menos ainda, porque ganha menos que o homem branco, menos que o homem negro e menos que a mulher branca. E como, depois de todo esse contexto, ela vai chegar lá na frente, na idade madura, e conseguir ter uma aposentadoria? Ela não trabalhou, ela tem lacunas, ela não tem como provar, ela ela está na informalidade. E como ela consegue fazer essa aposentadoria? Se ela não consegue a simples aposentadoria do INSS, que é a oficial, imagina uma previdência privada, que ela não tem noção do que significa previdência privada. Perfeito, era isso que eu ia comentar contigo. Eu queria te pedir a gentileza de você, assim, se apresentar para a gente, a sua profissão, o que você faz, um pouco do seu currículo, e como foi para você chegar nesse lugar enquanto mulher negra, quais desafios você passou. E depois também queria pedir para o Newton, que é o nosso diretor aqui, colocar um pouco da sua vivência, Newton. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, que ele está literalmente do meu lado, apesar de computadores diferentes. Então, depois, Newton, você coloca para a gente um pouco também da sua vivência, como foi para você, porque eu acho que para entender como é difícil se aposentar, eu acho que é importante primeiro entender como é difícil ter acesso à informação, à escolaridade, como é no mercado de trabalho, porque eu acredito também, você já citou aqui que é diferente. Então, a gente pode começar por aí, Newton? Ok. Pode. Vera, se apresenta um vontade. pouco para a gente, por gentileza. Fala um pouco da sua profissão, do seu currículo. Meu nome é Vera Batista, né? Aquela coisa de seguir o exemplo da classe média, a gente nunca é Vera Batista exatamente. São sempre 4 nomes, para poder ficar bem
né, diante da sociedade. Então, você é Vera Lúcia de Souza Batista, porque todos têm que ter 4 nomes. Já começa por aí, né? Eu sou formada em letras, português, inglês e literaturas, também em jornalismo. Na minha época, não havia uma diferença entre jornalismo impresso e audiovisual, você tinha que fazer estágio nos dois. Fiz pós-graduação MBA em Políticas Públicas e de Governo. Sou carioca, nascida aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu morei em vários locais, de Copacabana, Ipanema, Flamengo, até Irajá e Pavuna, que são lugares bem distantes do subúrbio da Zona Oeste. Né? Não, da Zona Oeste nós chegamos a morar em Campo Grande durante um bom período. E acabei sendo a primeira pessoa da minha família, eu sou filha única, mas tinha primos. Eu acabei sendo a primeira pessoa da minha família que chegou à universidade. E no caminho para chegar à universidade, que foi um caminho logicamente duro, porque se hoje em dia chegar à universidade já requer um investimento de mais de 1 milhão, né? Nós fizemos uma matéria no Correio Brasiliense, que foi o meu último emprego até agora, de que um filho custa para os pais cerca de 1 milhão, 1,5 milhão até chegar na universidade. E para conseguir esse 1 milhão, 1,5 milhão, uma pessoa que não tem recursos, ela tem que estudar muito, porque para ter bolsa, ela tem que ter uma nota sempre acima de 7. Então, ela tem que estudar muito, mas ela tem que trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, lhe sobra muito pouco tempo para ir ao cinema, ir ao teatro, para curtir a vida, para participar daquilo que os jovens da sua idade participam. Não estou totalmente satisfeito, eu gostaria de ter mais. Quer dizer, penso ainda, quem sabe um dia fazer mestrado e doutorado, não sei, porque é o que eu gostaria de fazer, porque conhecimento para mim nunca é demais. Mas a gente começa a ver as estatísticas. Eu estava observando, eu leio muito a respeito dessas dificuldades, e às vezes eu tenho a impressão que os técnicos eles se atêm a determinados nichos. Quer dizer, as estatísticas, as pesquisas são divulgadas, mas elas são lidas em separado. Nunca, pelo menos não percebo, a vontade de unir essas pesquisas e entender como todas elas funcionam no universo, principalmente da mulher negra, e da necessidade, como a gente está falando, que é o nosso foco, de uma aposentadoria, de uma previdência privada. A gente tem aqui, por exemplo, tem uma pesquisa que foi divulgada em dezembro, no 10º CONINTER, né, que é um congresso internacional de sociedades em sociais e humanidades, que ele fala que a mulher negra e pobre, principalmente, ela sofre os preconceitos do racismo, do sexismo e da exclusão social. São 3 preconceitos em um só. Isso tudo acontece mesmo com avanços que a gente teve até hoje, como, por exemplo, a Constituição, que supostamente deu direitos a todos, né, que foi de 1988, Lei Maria da Penha, de 2005, a PEC das domésticas, que é mais recente, de 2012, e até a Lei do Feminicídio, que eu tinha esquecido aqui, que é de 2015. Mas, mesmo assim, com todas essas leis, com resultado de luta de muitos anos, que se tornaram leis, a gente, no Brasil, um problema que tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? É muito complicado a gente entender por que uma lei pega e por que uma lei não pega. Mas é um hábito da sociedade não obedecer, ou não seguir, ou não estimular leis, projetos que não lhes interessam. Né? Então, não interessa, isso aqui a gente deixa para lá, é muito mimimi, isso é coisa desse povo preto que insiste em direitos iguais a todos nós, que, na verdade, não é assim. Eu
escutei muitos anos dizer assim, isso sempre houve, isso sempre aconteceu, gente. Não é agora que vai mudar de repente. Sim, vai mudar e pode mudar de repente. E aí a gente vê que o desemprego é maior no grupo das mulheres negras, a baixa escolaridade também é maior no grupo de mulheres negras, a discriminação é maior também no grupo de mulheres negras. Antigamente, hoje não é claro, mas antigamente havia, no anúncio de emprego, exige-se boa aparência. Boa aparência significa não cabelo crespo, porque cabelo alto, como disse recentemente o presidente do Instituto Palmares, preto que tem cabelo alto e se orgulha dele é porque é bandido. Então, se um negro falou isso, você imagina o que um branco falaria. Ou seja, boa aparência não é isso aqui. Boa aparência é você ter cabelos lisos, ter olhos claros, pele clara, nariz muito afilado, lábios finos. Isso é boa aparência. E nós não tínhamos boa aparência nesse conceito. Então, nós nunca chegaríamos lá. Já começa o impacto na aparência. Nós, normalmente, mulheres negras são mais coloridas, ou seja, ela precisa se enquadrar para usar o preto, o bege, o marrom, o cinza, para se enquadrar no conceito, no protocolo. É uma coisa que ela não aprende quando ela é criança, porque os pais não têm esse conhecimento. Todos esses impedimentos, eles vão aos poucos afastando a mulher negra dali, e ao mesmo tempo que afasta a mulher negra do trabalho, da possibilidade de ter uma renda melhor, também afasta a mulher da possibilidade de ter uma aposentadoria melhor, porque ela não acumula aqui. E a gente vê aqui, por exemplo, foi divulgado recentemente uma pesquisa da Pensão, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que fala que tem 33,1 milhões de brasileiros que viviam situação de fome em 2021. E isso é uma coisa que foi considerado um retrocesso tão grande que nos remete à década de 1990. E nesse grupo, a maior parte é de mulheres negras, de mulheres que estão fora do mercado. A coisa é tão séria que as pessoas não tomam conta da estatística. O IBGE divulgou também uma outra pesquisa sobre o salário, a massa salarial e a renda média das pessoas entre 2019 e 2020. E aí surgiu que ficou constatado que a renda média cresceu tanto para homens quanto para mulheres. E aí o DIEESE foi investigar como 2019, 2020, 2021, períodos em que houve um desemprego muito maior, que a gente vivia uma pandemia, que o mundo estava de cabeça para baixo, como a renda cresceu. E aí descobriu-se por quê. Porque grande parte das mulheres negras, das pessoas, na verdade, de baixa renda, foram dispensadas, ficaram sem emprego. Logicamente que a estatística leva em consideração um grupo e a renda e divide, faz a média. Então, quem ficou no mercado de trabalho foram as mulheres e os homens com maior escolaridade. Então, isso foi simplesmente um efeito estatístico. Não houve aumento na renda. Apenas as que têm renda menor saíram do mercado e ficaram aquelas que tinham renda maior. Esse detalhamento, essa importância de ver a estatística por dentro e entender o que a mulher precisa, o que o homem precisa, o que um grupo precisa para que ele consiga avançar, é uma coisa que é muito difícil de se ver no mercado. O mercado sempre olha por cima e não olha
isso por baixo. A gente estava observando no dia a dia, por exemplo, tem pessoas que sequer estão bancarizadas. A gente viu aqui uma pesquisa do Instituto Locomotivas que em 2020, tinha 34 milhões de pessoas que não eram bancarizadas. E aí, novamente, a gente é enganado pelas estatísticas. Chegou em 2021, esse número baixou muito. Mas baixou muito por quê? Porque veio o auxílio emergencial e as pessoas tinham que receber pela Caixa. Então, elas estão bancarizadas? Não. Elas estão atuando no banco que elas precisam retirar o dinheiro para ter um mínimo de um auxílio emergencial de 400, 500, 600, 300 reais para a sua vida. Outro dado estatístico que as pessoas também não olham foi uma pesquisa que saiu, inclusive, em São Paulo, sobre a população de rua. E chegou-se à conclusão que a população de rua cresceu entre 2018 e 2019, cresceu e chegou a quase, somente em São Paulo, a quase 33 mil. A maioria dessas pessoas são homens pretos e pardos. E são homens que deixam as suas famílias, vão para a grande cidade para tentar um emprego. Não conseguem um emprego, ficam nas ruas e não retornam para casa, ou por vergonha, ou porque se envolvem em pequenos furtos e etc. e tal, perdem toda a conexão com a família, com a vida, com o seu passado. Logicamente que essas mulheres que perderam esses maridos, além da violência doméstica que elas já sofrem, essas mulheres que perderam os seus maridos, que estão nas ruas das grandes cidades, né, e que não retornaram para casa, elas tinham um projeto de ter filhos, ou, enfim, não ter filhos, mas ter uma vida em comum, compartilhada, dividida. Que seriam duas rendas para manter aquela família. E, de repente, ela se vê sozinha, com apenas a sua renda para bancar seus filhos e viver uma vida que ela não sonhou. Não sobra dinheiro e não sobra absolutamente nada para que ela acumule, para que ela... Muitas pessoas não têm, na rua, não tem endereço fixo, não conseguem emprego, porque não tem endereço fixo. Vai para a rua porque não tem emprego e não consegue retornar porque não tem aquela coisa do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ele perdeu o emprego, foi para a rua. Chegou na rua, quer retornar, mas não pode porque não tem endereço fixo. Então, não pode conseguir emprego. Essas estatísticas juntas nos dão a ideia de como a vida foi cruel para esse grupo que é de pessoas pretas desde o início lá da nossa herança escravagista, da hierarquia, da normalização, né? De que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, que não existe igualdade em país nenhum. E quando se fala igualdade, não está dizendo que todo mundo tem que ser rico, maravilhoso, não. Todo mundo tem que ter uma renda, mas pelo menos uma igualdade de oportunidades. Teve uma outra estatística aqui que se falava que, por exemplo, os homens brancos, isso foi em 2018, eu acho, tinham uma renda mensal de quase 119 mil reais, enquanto as mulheres era de 1.600 e pouco. Esse grupo de 1% mais rico representava apenas 0,56% da população brasileira, enquanto o total das mulheres negras eram 13,6%. Ou seja, ninguém está aqui criticando alguém que ganhe bem. O que eu gostaria mesmo é de ter esses 119 mil por mês. Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos de ter. E se esses homens, brancos ou não, eles recebem esse valor mensal, é porque eles merecem. E por que merecem? Porque tem conhecimento, né? Tem escolaridade, tem criatividade. Eles merecem ganhar.
Agora, o que se pretende é saber por que somente no Brasil esse grupo tão restrito tem essa capacidade de acumular recursos. Por que outras pessoas, porque as mulheres negras, os homens negros, não podem ter acesso a essa mesma escolaridade? É claro, não estamos aqui criticando quem ganha bem, porque a meta não é olhar para baixo e dizer que é normal ou ganha mal. A meta é dizer que olhar para cima e dizer que o normal deveria ser ganhar bem, receber um bom salário. É muito complicado a gente viver num país que não valoriza a maioria da sua população, que é preta, parda, como eles chamam, porque eu acho isso uma coisa horrível, mas que não valoriza esse grupo, que esse grupo não tem acesso a absolutamente nada e que as pessoas considerem que isso é normal e que reivindicar seu direito a ter um mínimo de escolaridade, ter comida no prato, seja mimimi, seja uma coisa absurda, uma insistência absurda que enche o nosso saco, que todo dia tem alguém reclamando de alguma coisa, que é um investimento, é o meu dinheiro dos impostos que está dando comida a essas pessoas, que são um bando de preguiçosos que não querem trabalhar. As cotas são condenadas porque está tirando a vaga do filho de um homem branco, de um casal branco, de uma pessoa que estudou. Por que não se pensa, por exemplo, em levar essas pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade, que não conseguem concorrer para cursos de especialização pré-vestibular, como a gente acabou de falar? Por que não se tenta nivelá-los aos outros e não deixá-los para baixo? São coisas que não fazem parte da política pública desse país, né? E a gente vê que a educação está cada dia mais desvalorizada, o contingenciamento para as áreas de educação e saúde são os maiores, né? Se retira verbas da educação, ministros da educação são presos por corrupção, por uma série de coisas, por permitir trocas com o dinheiro que seria para esse fim. Então, a gente vive uma situação que é muito complicada. E o mais importante, saiu uma matéria muito, muito interessante na CNN, que fala que, por exemplo, antigamente, o que se imaginava, se valorizava no mercado de trabalho era o QI, o quociente de inteligência, né? Então, as pessoas que se alimentavam melhor, porque se você não se alimenta bem do 0 aos 3 anos, você fica prejudicado para o resto da vida na sua capacidade de entendimento, de aprendizado, né? Então, o que se valorizava era o QI. Depois se incluiu ali o QE, que é, digamos assim, o quociente emocional, aquilo que você precisa para saber conviver ali com seus amigos e tal. Mas, hoje em dia, o que se está valorizando mais é o QA. Aí a gente foi ver o que é o QA. O QA considera a capacidade de se posicionar e prosperar em um ambiente de mudanças rápidas e frequentes. Mas como a gente consegue se ambientar, né, nessas mudanças rápidas e frequentes? Com escolaridade, com conhecimento de principalmente tecnologia da informação, com conhecimento dos nossos direitos, conhecendo os diversos públicos, porque eu preciso conhecer o que pensa a minha comunidade, onde eu moro, naquele morro, naquele local, mas eu preciso conhecer o que pensa também, o que precisa o rico, o milionário, a classe média, para que eu tenha a capacidade de conhecer todos os públicos, me envolver com eles. Então, o QA ele começou a ser valorizado. É um avanço muito grande na sociedade. Mas aí, novamente, a gente pergunta,
essa exigência, suposta exigência do QA, beneficia exatamente a quem? Porque o QA que se pede aqui, a matéria é maravilhosa que saiu na CNN, não explica exatamente para quem é dirigido esse público. É para quem está em cima ter a capacidade de se envolver com esse público, ou para quem está embaixo que tem que entender como funciona o público de cima. Em momento nenhum, quer dizer, você, para conseguir o emprego, você tem que ter todo esse conhecimento, toda essa capacidade, todo esse controle emocional, que é difícil para quem não tem um nível de escolaridade médio. É impossível. Você tem que ter isso para ascender. É isso que lhe é exigido. Seria muito bom se exigisse também daqueles que selecionam o empregado, conhecer também a vida do empregado, conhecer como vive um cidadão numa comunidade, nas chamadas favelas, quais são as dificuldades dele, para poder também fazer política pública, que é o que não acontece. Então, a mulher negra ela não consegue se aposentar porque ela não tem emprego, ela não tem, primeiro, oportunidade de avançar na escolaridade. Ela não tem emprego porque não tem escolaridade. Uma coisa está ligada à outra. Quando ela tem um companheiro, muitas vezes, sem escolaridade igualmente, que tenta avançar e procurar um emprego melhor, ele não consegue por uma série de fatores que a gente já descreveu aqui, ele vai para a rua e essa mulher negra, ela fica sozinha para se manter e manter seus filhos, manter a sua vida. E depois, sem conhecimento e nesse ambiente de desespero, de luta pela sobrevivência, o controle emocional é muito difícil. Como alguém consegue controlar suas emoções no momento de desespero? O ideal seria que todos nós tivéssemos isso, mas não é fácil. Isso não surge do nada. Isso surge de conhecimento, do nosso autoconhecimento. Para que a gente conheça, para nos conhecermos por dentro, é preciso a gente ter não só a escolaridade, como boa vontade, porque a maioria também foge dessa intenção de olhar para dentro e se corrigir, se corrigir o próximo. Então, não existe nesse momento como a mulher negra chegar a uma certa idade e ter uma previdência privada, porque ela, inclusive, não existia cultura. No meu tempo, não existia a cultura da previdência privada. Um conjunto de fatores assim que nos levam a crer que, se nós não mudarmos as políticas públicas, se nós não entrarmos no mundo, não olharmos de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, e não entendermos a necessidade real desse público, nós vamos ter sempre dois Brasis. Agora, qual seria a saída para que essa pessoa, essas pessoas, esse grupo que vem sendo tão discriminado, pudesse melhorar, ter uma previdência, participar da vida social do país como um todo? Eu acho que o início é começar a escutá-los, é começar a entendê-los, é começar a perceber como funciona a vida dessas pessoas, porque muito pouca gente sabe. E o pouco que conhece discrimina. Discrimina porque é pobre, discrimina porque é preto, discrimina porque se veste diferente, discrimina porque não sai da mesa, discrimina porque as roupas são diferentes, mas porque não seguem os protocolos. Mas, ao mesmo tempo, os adolescentes brancos que usam cabelo azul, rosa, cor de abóbora, são muito bem aceitos, porque, enfim, isso faz parte da juventude. Mas a juventude e até os adultos que estão do outro lado têm muito pouco apoio
de uma forma geral, e às vezes até dos próprios negros que ascenderam um pouco. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com um carinho muito grande, com o respeito que elas merecem. E olhando as estatísticas e vendo que não é uma intenção de não querer avançar, é simplesmente barreiras muito sérias que as impedem de chegar aonde elas gostariam de chegar. Quer dizer, não chegam nem perto. É uma situação muito complicada. E a gente vê isso acontecer todos os dias. Absolutamente todos os dias. Como é que a gente quebra esse ciclo, né? Como é que a gente consegue, no nosso mundo, às vezes individual, levar informação e apoio para que mais pessoas consigam acesso à informação, consigam acesso a estudo, a capacitação, porque, como você bem disse, hoje e saiu uma pesquisa também recente sobre transformação digital, que o Brasil é um dos 10 países em que não consegue colocação, não consegue preencher as vagas de emprego porque as pessoas não estão capacitadas. E hoje o primeiro segmento de conhecimento necessário para isso é tecnologia da informação. Informação, você está nesse mundo digital. Você ter capacidade também de... Esse QA eu não conhecia, vou até pesquisar sobre esse QA. Não tinha lido ainda sobre esse QA. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. E como é que nós podemos, então, ajudar, por exemplo, a levar mais informações, por mais que o INSS, tem até um programa legal do INSS, que é o PEP, que é um programa que ele busca levar informações, realmente ensinar, mostrar, demonstrar como funciona a Previdência, como funciona o regime geral, como você tem acesso ao regime geral, mas acho que é um processo estrutural mais atrás, sabe? De lá na infância, a família conseguir, num esforço da mulher negra, do pai negro, conseguir fazer com que o seu filho tenha acesso a uma informação diferente, uma educação diferente que ele teve, para ele poder trilhar um caminho diferente. E, Vera, aproveitando um pouquinho do que o Newton acabou de colocar, quando ele fala como é que faz para a gente quebrar esse ciclo, né? Agora há pouco você falou a ir até a pessoa e saber realmente qual é a necessidade dela. E aí eu penso assim, realmente nas políticas públicas que o nosso país, que o Brasil tem. E a sensação que eu tenho, depois de ouvir você falando, é que parece que o diagnóstico que está errado, né? É como se a política pública existisse, mas o diagnóstico está errado, o foco está errado. Você pode falar um pouquinho? Eu captei bem o seu discurso, porque quando você falou de ir lá, eu lembrei muito das políticas públicas, e é como se elas existissem, de fato, elas existem no nosso país, e são muitas, mas parece que ela não tem um foco, né? Parece que ela não consegue atingir aquela real necessidade, parece que fica ali no âmbito político, e ela não vai realmente atingir aquela pessoa que de fato precisa de algum serviço, de uma educação, de uma saúde e da previdência, né, que é o nosso tema principal aqui. Existem duas questões. A primeira é a questão macro, que é do racismo, do sexismo, da discriminação social, que a gente falou lá no início, que é uma coisa histórica, que as pessoas brancas olham as negras como se elas não merecessem estar ali, como se ali não fosse o seu lugar. Ela não merece estar ali, porque o racismo, a discriminação, ela é uma coisa muito, muito séria, muito profunda, porque ela quer mostrar ao negro de que ele não merece estar ali. Aqui não é o seu lugar. E basta você chegar em qualquer... Eu fui almoçar agora, restaurante simples, 1 quilo mais sofisticado, não tinha um negro nem servindo. A gente não vê negros. Então, como não vemos negros, é como se não existissem. Você consegue apagar essas pessoas da sociedade
da vida da sociedade. Porque é normal, mas eu nunca vi, eu estou aqui, eu não vejo. Os negros são apagados, são esquecidos, porque é como se eles não existissem. A alta sociedade, normalmente brancas, elas não convivem com essas pessoas. Vera, assim, eu acho que esse foi o programa de podcast que eu fiquei mais calado. De todos que eu participei, para mim foi uma aula, assim. E agora eu vou comentar com a Vera, mas o meu pai, a minha família paterna inteira, viveu e eu vi de longe o que vocês falaram agora no programa. Toda essa marginalização e a falta de acesso, né? Eu lembro que a minha avó paterna, por ser negra, ela, na fase, quando ela se aposentou, os filhos que ajudavam mesmo sem ter, e depois os netos começaram a ajudar sem ter. Então, assim, eu vi de forma muito distante. Conforme vocês foram falando, eu fui pegando ali os pontos do porquê que minha avó viveu assim, porquê que meu primo viveu assim, porquê que eles não tiveram determinado acesso. Nós decorremos toda a pauta que a gente tinha separado para hoje, num papo que fluiu naturalmente. E eu quero encerrar, assim, falando de um ponto que vocês dois tocaram, o acesso. Acesso à informação. Né? E esse é o objetivo do Sebrae Prevcast, por isso que nós queremos trazer essa pauta. Eu acho que é importante falar sobre aposentadoria para todos, e não só para aqueles que estão dentro da bolha com acesso à informação e que conseguem chegar. Então, quanto mais longe a gente conseguir chegar com esse programa, com essa informação, melhor vai ser e mais perto de atingir o nosso objetivo aqui no Sebrae Previdência, que um deles é disseminar a educação financeira e previdenciária, nós vamos chegar. Então, eu quero te agradecer por essa aula, agradecer você, Newton, que nem não estava programado de você vir participar da abertura. Uhum. E, para mim, eu me senti ouvindo, assistindo um podcast. Para você foi uma aula. Então, só tenho a agradecer, ver por dentro da estatística, que foi o que a gente conversou antes, né? Nós tivemos uma reunião antes dessa gravação. Eu falei, Vera, as estatísticas eu vejo nos jornais, eu leio na internet, eu quero ver por dentro, eu quero ouvir quem viveu essa estatística. E eu não posso terminar esse podcast de uma outra maneira se não for agradecer, tanto a você quanto ao Newton. Eu acho que o Newton não sabia que isso pegava para mim de uma forma tão profunda. Mas obrigado, vocês dois. Foi muito bom. E eu espero que, da mesma maneira que somou para mim, que para mim valeu a pena, para mim atingiu o objetivo, era isso que eu queria ouvir, entender. Eu espero que os nossos espectadores, você que assiste a gente, que escuta a gente, também tenha sido tão profundo quanto foi para mim. E que nós, que temos esse acesso, possamos disseminar essa cultura financeira, previdenciária. Newton, você quer falar alguma coisa para encerrar? Na verdade, assim, Kalel, o que Vera colocou, o que eu coloquei, não é para... É uma situação que é real, que nós vivemos no nosso dia a dia, mas nós não queremos, eu penso assim também, Vera, nós não queremos nos colocarmos como vítimas. Não. De jeito nenhum. Jeito Em hipótese alguma, né? De jeito nenhum. Não nos queremos colocar nessa posição dos sempre os necessitados. Não. O que nós queremos, sim, é levar conhecimento, levar informação, levar orientação para que as pessoas, pretas, possam buscar, ter vontade, Vera, de fazer diferente. Newton, eu vou até um pouco dentro dessa seara, que eu concordo 100%. A Vera tocou em um assunto que eu ouvi a minha adolescência inteira, que são as cotas nas universidades federais. E eu sempre escutei por parte dos brancos exatamente a fala que a Vera colocou, de que tá tirando a vaga de alguém, de que não precisa existir o sistema de cotas. E eu acho que quando traz essa informação, a gente tem a oportunidade não só de sair do lugar de vítima, porque está entendendo todo esse contexto histórico e tudo mais, mas também tem a oportunidade de tirar da ignorância aqueles que estão falando sem saber do porquê que esse sistema existe, do porquê que ele é importante, e esse é um exemplo dentre vários, sabe? Então, eu acho que esse assunto é mais do que necessário. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Eu agradeço. Vera, você... Eu queria só finalizar
com um pequeno detalhe. Um determinado dia eu estava dando uma palestra e um homem branco chegou para mim e perguntou: veja, você não acha que toda essa coisa de luta pela igualdade, pela valorização do negro, é uma coisa que atrai ainda mais resistência? E eu, na hora, não pude responder, porque eu tinha acabado minha palestra, era a hora do lanche, voltamos para outra palestra, não deu tempo. E agora eu queria responder a ele e a todos que acham que quanto mais se luta, não se fazendo de vítima, mas indo à luta em busca dos seus direitos, não é se fazer de vítima, é procurar saber aonde temos informação e onde estão nossos direitos. Ela funciona, eu ia dizer para ele, como se fosse a educação do seu filho. É difícil você, por exemplo, educar, dizer: arruma seu quarto, arruma seu brinquedinho, faça isso, faça aquilo. E você vai ter que falar 10.000 vezes com ele para que ele entenda que precisa arrumar um brinquedinho, uma roupinha, ir para a escola, estudar, fazer o dever de casa. Tudo isso faz parte da educação. Você vai ter que falar 1000 vezes e você vai ter a resistência dele, porque é lógico que é melhor estar brincando do que estar arrumando o quarto, né? Do que estar fazendo o dever de casa. É lógico que você vai ter resistência até que ele cresça e entenda: olha, foi bom, como a gente falou aqui, minha mãe ser exigente, ser rígida, e hoje olha o resultado. Então, enquanto a sociedade, seja a brasileira ou a mundial, não entender que a melanina acentuada, como diz lá no filme Medida Provisória, ou a pele preta não faz diferença alguma, que nós temos o mesmo direito, enquanto a sociedade não crescer, não sair da infância e não entender isso, nós vamos resistir. Muito obrigado. É apenas isso. Não. A luta não vai parar. É tudo isso, Vera. Muito, muito obrigado. Para encerrar com descontração. Ela está falando alguma Eu agradeço a oportunidade. Acho que Vera, fala de novo. Falhou para gente. Falhou para a gente o seu áudio. Agora no final. Não, eu estava dizendo que eu agradeço imensamente ter essa oportunidade, porque dificilmente a gente tem a oportunidade de ter assim, um órgão como o SEBRAE Previdência, quer dizer, um órgão nacional, que tenha interesse efetivamente em saber, em conhecer, em detalhar como e o que fazer para que se melhore ou se consiga, porque tem muita gente que sequer tem uma aposentadoria, que dirá uma previdência privada. É muito importante essa oportunidade de explicar isso, de falar, porque nós precisamos desses espaços. Nós precisamos mostrar que as políticas públicas não chegam até nós. E que é preciso muita luta. Nós estamos dispostos a lutar, sim. Não somos vítimas, não. Nós vamos lutar. Querendo ou não, vamos lutar. Mas as barreiras seriam bem menores se houvesse uma compreensão, um entendimento, um interesse efetivo para as nossas necessidades. Vera, para a gente poder encerrar, descontraindo um pouco, o Dan acabou de me lembrar aqui, nós temos uma playlist no Spotify com as músicas. Todo convidado que participa do nosso podcast, ele deixa uma música para a gente, ou uma música preferida, ou a que ele mais está escutando no momento, que a gente até brinca aqui, fala que a nossa playlist é diversificada como os nossos investimentos. Tem de tudo na playlist. Todo mundo que vem coloca um pouquinho ali. Deixa uma música pra gente. Qual música ali que você acha que você quer colocar para nossa playlist no Spotify? Olha, meu amor, eu diria todas do Chico Buarque. Olha, eu vou fazer o seguinte. Qualquer uma que você escolher do Chico Buarque é um negócio fantástico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar pro meu pai qual que ele prefere, porque ele também é fã do Chico Buarque. Então, eu vou pegar assim, um match dos dois e eu vou colocar lá na playlist. E no mais é isso. Muito, muito obrigado. Obrigada, Vera. Obrigado, Vera. Foi um prazer. Obrigado, Vera, mais uma vez, pela sua gentileza, pela sua aula. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Espero a gente poder se encontrar pessoalmente um dia, Vera. Sim. Muito obrigada Aguardamos você pela aqui. oportunidade. Espero ter outras para tratar de temas semelhantes, né, de temas semelhantes, porque isso me interessa profundamente. Tá joia. Forte abraço para você. Saúde, sucesso. Obrigado. Tchau, Vera. Obrigado, viu? Obrigada, muito obrigada por tudo.